Se você está aqui, é porque o cartão de crédito virou um peso. A fatura chega, você paga o mínimo, respira, e no mês seguinte está maior do que antes. Você já tentou se controlar. Não funcionou. Nesse vídeo você vai entender o mecanismo real por trás desse ciclo e vai sair daqui com um plano concreto para zerar essa fatura de vez. Eu passei por isso. Teve um dia que o meu cartão foi cancelado. Na hora foi humilhante, mas foi só depois que eu entendi. Não era eu quem usava o cartão, era o banco que estava me usando. E tem um erro específico que quase todo mundo comete tentando sair dessa dívida, que parece a coisa certa a fazer, mas que só aprofunda o buraco. Eu vou te mostrar qual é. E já que você quer entender esse erro antes de tentar qualquer coisa, se inscreve aqui, porque toda segunda, quarta e sexta tem um vídeo novo resolvendo um problema real que você provavelmente está vivendo agora. Vamos lá. Você abre o app do banco, vê o valor da fatura e fecha rápido, como se não olhar fizesse o número sumir. Eu sei exatamente onde você está, porque já estive aí. Você paga o mínimo no mês que não dá, respira aliviado e no mês seguinte a dívida está maior do que antes. Você tenta se controlar, corta alguma coisa, fica uns dias mais cuidadoso. Aí vem uma conta inesperada ou um mês mais difícil e o cartão resolve de novo. E o ciclo recomeça. E o problema é que você acha que isso é fraqueza sua, que é falta de disciplina, que se você se esforçar mais, vai resolver. Não é isso. 85 milhões de brasileiros estão com dívidas em atraso no cartão agora. Quase 40% da população adulta do país. Não é coincidência. Não é porque todo mundo é irresponsável ao mesmo tempo. É porque esse produto foi desenhado para funcionar assim. O cartão de crédito é, de longe, a linha de crédito mais cara que existe no mercado brasileiro. O juro do rotativo, que é o juro que entra quando você não paga o valor total da fatura, chega a mais de 400% ao ano. 400%. Isso significa que uma dívida de R$ 1.000, sem nenhum pagamento, pode virar mais de 5.000 em 12 meses. E ninguém te explicou isso quando te entregaram o cartão, né? Se ninguém te explicou isso antes, relaxa, agora eu tô aqui. Porque o problema que você tem não é falta de força de vontade. É que você entrou num jogo sem conhecer as regras. E enquanto você tenta se controlar, o juro não para um segundo. Mas tem uma coisa que piora tudo isso. E é exatamente o que a maioria das pessoas faz quando tenta sair dessa situação. O erro mais comum que eu vejo nos meus clientes de consultoria, na minha própria história, em todo lugar, é esse. A pessoa pega um empréstimo pessoal para quitar o cartão, respira aliviada e continua usando o cartão. E eu não estou falando isso de cima. Eu fiz isso. Trabalhei 10 anos dentro de banco, entendia de crédito, sabia como os produtos funcionavam e mesmo assim fiz exatamente isso. Então, se você está fazendo agora, eu sou a última pessoa que vai te julgar. O problema é que parece lógico. Você pensa, vou trocar uma dívida cara por uma mais barata, quitar o cartão e pronto. Faz sentido na teoria. O que acontece na prática é que o cartão fica zerado, o limite fica disponível, e em 6 meses você tem a dívida do empréstimo e uma fatura nova no cartão. Eu vi esse ciclo se repetir dezenas de vezes. E tem um comportamento ainda mais comum do que esse. 60% dos brasileiros endividados pagam só o mínimo da fatura todo mês. 60%. E fazem isso achando que estão em dia, que pelo menos não atrasaram, que estão se virando. O que eles não sabem, o que ninguém explica, é que pagar o mínimo não é pagar a dívida. É pagar para continuar devendo. O saldo principal mal se move. O que cai é quase só juro. Tem também quem parcele a fatura direto com o banco sem olhar a taxa. Ou quem simplesmente fecha o extrato e torce para melhorar no mês seguinte. Eu entendo. Às vezes é difícil olhar para o número. Mas o problema não some. Ele cresce. E quando eu entendi por que essas saídas não funcionam, quando vi os números de verdade, aí tudo fez sentido. E é exatamente o que eu vou te mostrar agora. Deixa eu te mostrar o que acontece por baixo dos panos, sem economês, do jeito que eu queria que alguém tivesse me explicado antes. Quando você não paga o valor total da fatura do cartão, o banco cobra o chamado juro rotativo. Rotativo é só um nome bonito para a seguinte situação. O banco pega o que você não pagou e começa a cobrar juro em cima disso todo dia.
juro em cima de juro, diariamente. Esse juro chega a mais de 400% ao ano no Brasil. 400%. Sabe o que isso significa na prática? Uma dívida de R$ 1.000, sem nenhum pagamento, pode virar mais de 5.000 em 12 meses. Você não gastou mais nada, só deixou o tempo passar. Não foi a escola que me ensinou isso, foi o boleto. E agora entende por que pagar o mínimo não resolve? Porque o mínimo é calculado para mal cobrir os juros daquele mês. O saldo principal, o que você realmente deve, quase não cai. Você paga, paga, paga e a dívida fica parada, ou cresce. É como tentar esvaziar uma banheira com uma colher enquanto a torneira continua aberta. Você não precisa de uma colher maior. Precisa fechar a torneira. E o empréstimo pessoal? Ele funciona, mas só se você parar de usar o cartão depois. Porque se não parar, você não trocou a dívida. Você somou. Agora tem o empréstimo e o cartão rodando de novo. E o comportamento que gerou a dívida continua intacto. É por isso que nenhuma dessas saídas resolve sozinha. Não é falta de produto financeiro. É que o mecanismo por baixo continuou funcionando. Agora que você entende o que está acontecendo de verdade, eu vou te mostrar o que funciona. E é mais simples do que você imagina. Agora, eu acabei de te mostrar por que o que você fazia não funcionava. E eu sei que ouvir isso é uma coisa, mas sair dessa dívida sozinho, sem ninguém te guiando, é outra completamente diferente. E para quem está exatamente nessa situação, endividado, sem saber por onde começar, precisando de alguém que pegue na sua mão e mostre o caminho passo a passo, eu recomendo fortemente a mentoria da minha amiga Nádia, Viva Sempre com Dinheiro. É voltada para quem tem dívida no cartão, quer um plano real de saída e não quer fazer isso no escuro. O link está na descrição do vídeo. Mas voltando para o tema do vídeo, eu vou te mostrar o que funciona de verdade. E começa por uma decisão que parece simples, mas que a maioria adia. Vou te contar o que funcionou comigo, sem frescura. Lembra do erro que eu te mostrei? Pegar empréstimo, quitar o cartão, continuar usando, ou pagar o mínimo e torcer. A solução é o oposto disso. E começa por uma decisão que parece óbvia, mas que quase ninguém toma de verdade. Você para de alimentar o ciclo antes de tentar sair dele. Primeiro passo: o cartão sai de circulação. Não necessariamente cancela, mas para de usar. Guarda na gaveta, desvincula dos apps de entrega, do que for. Enquanto o cartão continuar sendo usado, qualquer renegociação que você fizer vai ser temporária. Você fecha um buraco e abre outro. Segundo, você olha para o número de verdade, não a fatura do mês, o saldo devedor total, com juros. É esse o tamanho real do problema. A maioria das pessoas nunca olhou para esse número. E enquanto não olha, não tem como montar um plano. Terceiro, e aqui é onde a coisa muda de verdade, renegociação. E eu não estou falando de ligar para o banco com vergonha e aceitar o que vier. Estou falando de entrar no Serasa Limpa Nome, no app do banco, no Desenrola Brasil se você for elegível, e negociar. Em 2025, 40 milhões de brasileiros renegociaram dívidas por essas plataformas, com desconto médio de 30%. Alguns conseguiram 90% de redução nos juros. 90%, na mesma dívida. E se você tem renda fixa, existe ainda a portabilidade de dívida, que é basicamente trocar o juro do cartão, que passa de 400% ao ano, por um empréstimo consignado ou CDC, que fica em torno de 2-3% ao mês. A diferença no bolso é brutal. O que eu fiz? Combinei tudo isso. Parei o cartão. Olhei para o número. Renegociei o que dava para renegociar. E atacou a dívida restante pela ordem de juro maior primeiro. Simples. Não fácil. Simples. Agora eu vou te mostrar exatamente como executar isso. Passo a passo. Sem complicação. Eu vou te dar o mesmo passo a passo que eu uso com meus clientes de consultoria. Sem frescura. Passo 1. Tira o cartão de circulação agora. Não amanhã. Agora. Guarda na gaveta. Desativa o pagamento por aproximação, desvincula dos apps que você usa no dia a dia. O objetivo é simples. O cartão não pode continuar sendo uma saída fácil enquanto você está tentando sair da dívida. Esse passo parece besta. É o mais importante. Passo 2. Descobre o saldo devedor real. Abre o app do banco ou liga na central
e pede o saldo devedor total, com juros tudo incluso, não a fatura do mês, o número total. Anota. Esse número é o tamanho do problema. Você não pode resolver o que não enxerga. Passo 3. Pesquisa renegociação antes de aceitar qualquer coisa. Entra no Serasa Limpa Nome, no app do seu banco, e se o seu CPF for elegível, no Desenrola Brasil em gov.br, compara as ofertas. Na minha experiência, quem pesquisa em mais de um lugar consegue condição melhor do que quem aceita a primeira oferta que aparece. E tem uma coisa que a maioria tem vergonha de fazer, mas que eu recomendo. Liga para o banco e pede desconto diretamente. O banco prefere receber menos do que não receber nada. Eu já vi cliente conseguir 40%, 50% de desconto só por ter ligado e pedido. Pior que tá não fica. Passo 4. Se for parcelar ou portabilizar, compara a taxa primeiro. Qualquer acordo que você fechar precisa ter juro menor do que o rotativo atual. Se a proposta vier com juro parecido ou maior, recusa e negocia de novo. O critério é simples, tem que ser menor. Se não for, não fecha. Esses 4 passos nessa ordem são o que move a agulha de verdade. Agora que você sabe como fazer, eu vou te dar um plano para começar hoje, porque saber e não fazer é a mesma coisa que não saber. O plano é simples. 3 coisas. Não precisa de mais do que isso para sair do lugar. Hoje, tira o cartão de circulação. Gaveta, bolso de trás da mochila, o que for, só isso. Esse é o passo 0, e é o único que você pode dar agora, antes de terminar esse vídeo. Hoje ainda, abre o app do banco e descobre o saldo devedor total. Anota o número em algum lugar. Pode ser no celular, pode ser num papel. O objetivo é simples, olhar para o número de frente. Muita gente passa meses, anos, sem fazer isso. E enquanto não olha, não tem plano. Essa semana, entra no Serasa Limpa Nome ou no app do banco e vê o que é possível renegociar. Não precisa fechar nada hoje, só pesquisa. Só olha o que existe. E se isso tudo parecer demais, faz só o primeiro. Só tira o cartão de circulação. Só esse já te coloca num lugar diferente de onde você está agora. Eu não comecei de uma vez. Comecei com uma decisão. Depois outra. Depois outra. E foi assim que o ciclo quebrou. Eu sei que parece pouco. Mas o processo de reconstrução financeira não começa com um plano grandioso. Começa com uma escolha pequena feita hoje. Amanhã você faz a próxima. Eu não deixei de viver quando comecei a gastar menos. Eu comecei a viver de verdade. Se você chegou até aqui, você já sabe mais sobre dívida de cartão do que a maioria das pessoas que convive com esse problema todo dia. Você entendeu o mecanismo, identificou o erro e tem um plano concreto para começar hoje. Agora, imagina você daqui a 3 meses, com o cartão fora de circulação, com a renegociação feita, com o saldo devedor caindo todo mês. Essa sensação de ver o número diminuindo, de saber que você virou o jogo, é o que a mentoria Viva Sempre com Dinheiro entrega. Não é só conteúdo, é acompanhamento real, para você não precisar fazer isso sozinho. O link está na descrição. Me conta nos comentários qual foi o erro que você se identificou mais nesse vídeo. Pagar o mínimo, pegar empréstimo sem parar o cartão, ignorar o saldo real? Eu leio todos, e sua resposta pode ajudar alguém que está passando pelo mesmo. E se você conhece alguém que está nessa situação agora, endividado, sem saber por onde começar, manda esse vídeo para essa pessoa. Às vezes o que falta é alguém mostrar que tem saída. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. Toda segunda, quarta e sexta tem vídeo novo aqui, e cada um é mais um passo nessa caminhada. Rico de verdade é quem dorme tranquilo. O resto é vitrine.